Boa noite, queridos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre você e sobre a sua família. Queridos, convido você a abrir sua Bíblia comigo no Salmo 127. Salmo 127 e o Salmo 128 serão os textos para a nossa meditação. Salmo 127 a 128. Leiamos. Diz assim a palavra do Senhor. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Feliz o homem que deles enche a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos a porta. Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho das tuas mãos comerás, feliz será e tudo te irá bem. Tua esposa no interior da sua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, a roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida, e vejas os filhos de teus filhos. Paz sobre Israel. Amém. Queridos, o tema desse estudo que faremos é família à luz da Bíblia, à luz das Sagradas Escrituras. É interessante nós analisarmos esses dois salmos e percebermos que eles são atribuídos a Salomão, e essa alusão a Salomão parece estar no versículo 2, que diz amados, que quer dizer Gedidias. Esse era um nome pessoal da parte de Deus para Salomão. Queridos, o Salmo 127, ele enfatiza também 3 atividades da vida, que são edificação, segurança e família. Tá? E são as 3 áreas que são muito destacadas durante a vida de Salomão. Salomão é um homem que fez grandes edificações. Embora muitas não fossem sábias, Salomão trabalhou com muita a questão da segurança. E Salomão é um homem também que teve experiência com família. Muito embora também a sua família tenha fracassado e os seus filhos dividiram o reino. Talvez você pode dizer, como é que fracassou em tais áreas da qual este salmo se remete? Como pode ele ter autoridade para nos ensinar alguma coisa? A grande questão, queridos, é que a autoridade não está sobre quem o escreve, mas sobre quem inspira, que é o Espírito Santo. Portanto, podemos ter plena segurança que, embora Salomão tenha falhado em todas as áreas que ele fala nesse texto, aqui ele fala inspirado pelo Espírito Santo e, portanto, falou para ele também. Ele foi confrontado com a inspiração do Espírito Santo.
Da mesma forma, essa palavra que serviu para Salomão, ela serve para nós hoje também. É interessante notar também que este salmo serviu para fortalecer o povo judeu na época de Neemias, quando Neemias vai para Jerusalém a fim de reconstruir a cidade. Era um momento de grande crise, porque aqueles que estavam à volta não queriam a cidade reconstruída. E para que o povo fosse animado, esse salmo era lido regularmente, a fim de que o povo tivesse ânimo e fortalecesse, a fim de edificar a cidade. E a edificação da cidade, ela envolvia exatamente essas três áreas, que é a construção, a segurança e a família. Não não podemos deixar em branco que nesse tempo de Neemias aconteceu um fato muito interessante, que o povo judeu, eles haviam se casado com povos estranhos, povos não judeus, e uma vez que o Neemias, ele vai orar ao Senhor e ele começa a clamar a Deus por essa nação, então o povo os líderes, eles tomam a decisão de se apartar das mulheres estrangeiras com as quais eles tinham se casado com elas. Eles as mandam embora e mandam embora também os filhos. Embora essa talvez não fosse uma decisão sábia, mas veja, esse é o contexto deste salmo, né, desses dois salmos. Essa história que permeia esse evento tão importante, a reconstrução de Jerusalém. Muito bem, é interessante notarmos que construir leva muito tempo para se edificar uma construção, mas demolir, derrubar, é instantes. Para demolir um grande prédio que demorou anos para ser erguido, basta alguns profissionais com dinamites instalados em pontos estratégicos e em minuto ou segundos toda aquela construção ela se implode, né? Então é interessante notar que a construção ela é trabalhosa, ela tem um tempo de dedicação muito maior do que na demolição. Para demolir, basta um instante. E tudo que foi construído, que foi erguido, que foi edificado ao longo de anos de trabalho árduo, se vai em instantes, se vai em uma palavra. Então, por isso, esse salmo, ele trata dessas três áreas, que estão diretamente ligadas à construção, que diz respeito à edificação, a segurança, que é o processo de manter aquilo que foi edificado, e, portanto, a construção da família. Por que a criação do lar? Porque toda essa construção, toda essa proteção, ela tem um sentido de proteger o lar e de garantir que o lar, que é o objetivo final, ele cresça de maneira poderosa, ele cresça sadio e glorifique ao Senhor. Portanto, queridos, nós podemos notar a importância de alicerçar a família, o casamento no Senhor. Como diz o Salmo, o versículo 1, ele diz assim: se o Senhor não edificar a casa. É interessante notar que a primeira pessoa a edificar precisa ser o Senhor. Existe um trabalho conjunto entre o homem e Deus. É preciso haver esse conjunto. Embora muitos estão tentando desenvolver a família, edificar a família sem o Senhor. O Senhor precisa
edificar junto conosco. Uma das razões é que tudo aquilo que Deus edifica prevalece, e tudo aquilo que Deus não edifica vai ser destruído. Nós veremos isso mais adiante. E é importante notar também que a família foi o ápice da criação de Deus, foi a construção da família. E, portanto, os ventos sopram com muito mais força sobre a família. Jesus, ele conta uma parábola dizendo que um homem edifica a casa sobre a areia, outro constrói a sua casa sobre a rocha, e aquela que estava bonita, que foi construída sobre a areia, os ventos vieram contra ela, a tempestade veio contra ela, e ela caiu. No entanto, aquele que construiu a sua casa sobre um alicerce forte, sobre um alicerce firme, que a rocha, os ventos vieram, bateram contra ela, e ela resistiu. Tudo aquilo que Deus edifica, que o Senhor edifica, vai ser sustentado, vai durar, não vai ser destruído. Portanto, os sentimentos, é um outro fator interessante, que os sentimentos eles não sustentam casamentos, não sustentam a família. Mais ainda se ela estiver em crise. Por quê? A razão é simples. Os sentimentos, eles são reflexos daquilo que está acontecendo conosco. Os sentimentos são reflexos. Eles manifestam algo que está acontecendo. Eles não são um fundamento de nada. O sentimento de prazer, ele acontece porque nós estamos vivendo de maneira tal que produz esse sentimento. Ele mede para nós, ele vai medir, é como se fosse um termômetro medindo, manifestando a nossa maneira de viver. Então, os sentimentos, eles não podem sustentar uma família. Há sentimentos também, basicamente são os dois os tipos de sentimentos. Sentimentos que manifestam o estado da nossa vida, da nossa alma, e sentimentos que manifestam os desejos da carne. E esses são os piores, que na verdade eles tentam se impor contra nós para poder destruir aquilo que Deus está edificando. Enquanto o primeiro é apenas um reflexo, o segundo, que é chamado na Bíblia também de os desejos da carne, os desejos desenfreados da carne, eles se levantam contra o ser humano para destruí-lo. Portanto, os sentimentos não servem para poder sustentar os casamentos. E a Bíblia também, ela está repleta de princípios para se edificar um casamento. Como podemos perceber, o Salmo 128, ele diz, olha só, ele diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Ele vai ser abençoado. O princípio do casamento é o temor ao Senhor. Nós não podemos edificar a família sobre os frágeis alicerces culturais, sobre o que a cultura nos ensina a respeito de família. É interessante notar que Karl Marx, ele disse certa vez que a primeira forma de opressão é o matrimônio. Alguém também disse que quem é casado há 40 anos com Dona Maria não entende de casamento, ele entende de Dona Maria. De casamento entende ele que casou 6 vezes. Misericórdia, né, irmãos? Misericórdia. Mas quem pode falar sobre casamento? É aquele que criou o casamento. A esse podemos ouvir com segurança. Com esse nós podemos aprender com segurança. Porque aquele que criou, é aquele que edifica, é aquele que também sustenta. Com ele nós podemos aprender e estar seguros. Portanto, a cultura, ela não serve de padrão para nós.
família, ela sempre foi a célula mãe da sociedade. Por quê? É simples. Se não houver família, não há sociedade. Se não houvesse a primeira família, quem seriam os homens? Não haveria homens. Não haveria pessoas na terra. Portanto, ela é a célula máter. Ela é feita de homem e mulher, de pai, de mãe e de filhos. A Bíblia diz que Deus uniu o homem e a mulher e disse para eles: crescei, multiplicai-vos, enchei a terra e dominai sobre ela. Ele é hétero, é monogâmico, é monossomático. A Bíblia diz: por isso, deixa o homem pai e mãe e une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Quem define casamento é aquele que o criou. Ninguém mais pode opinar sobre isso. E nós, queridos, nós não podemos ceder à maneira como o mundo vive. Nós não podemos ceder nenhum centímetro, nenhum milímetro daquilo que Deus diz. Porque aquilo que Deus diz permanece. A sua palavra permanece para sempre. Como diz a Escritura: seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Nós não podemos ceder, porque se tem uma coisa que prevalece, é a palavra de Deus. É interessante notarmos também que o Salmo, ele começa falando de que Deus é quem edifica, mas também ele fala do trabalho dos homens, dos envolvidos, né? Do homem e da mulher, da família, principalmente do homem envolvido nesse casamento. Ele diz assim: em vão trabalham os que edificam. Ele não está negando o fato de que o homem deve trabalhar na sua edificação. Pelo contrário, ele está dizendo que o homem deve, sim, o homem deve edificar o seu casamento. Mas o Senhor precisa edificar junto. Percebe que Deus, ele não vai edificar sozinho. Existe uma parcela que nos cabe. A outra questão interessante que ele menciona não é apenas a edificação, mas ele menciona também a proteção. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Ele não está negando o fato de que o homem também vigia, mas ele está dizendo que o Senhor precisa vigiar junto. A família precisa ser protegida. Ela tem que ser edificada sobre os padrões divinos. Mas ela também tem que ser protegida. E nós temos uma parcela, tanto na edificação, quanto na proteção. Aqui, proteger é sentido de zelar, cuidar, de preservar. É notável percebermos o quanto de crianças vulneráveis nós temos à nossa volta. O quanto de meninas vulneráveis à nossa volta. Andando sozinhas pelas ruas. Mulheres andando sozinhas na rua. À noite eu ando pelas ruas dessa cidade e eu vejo muito comum
jovens, moças, andando sozinhas. Onde estão os homens para poder proteger essas crianças, essas mulheres? O texto está dizendo que é o homem quem vigia, quem monta sentinela. É Deus é quem guarda, mas é o homem quem monta a sentinela. Como homens, nós que, ou casados, ou que estamos nos preparando para um futuro casamento, precisamos crescer com essa mentalidade. Somos nós quem montamos vigia, mas é o Senhor quem guarda. Não podemos deixar nossa família à mercê do inimigo das nossas vidas. O número de mulheres, de crianças sendo abusadas cresce exponencialmente. E por que cresce? Cresce porque não há homens para poder proteger essas mulheres. Que Deus nos ajude, que nós sejamos corajosos, valentes, para fazer a vontade do Senhor e proteger a nossa casa. Proteger dos que vão de fora para dentro e dos inimigos de dentro da casa. De fora dos homens externos, dos de dentro da casa, dos homens da casa, daqueles que não temem ao Senhor, e também dos inimigos espirituais do diabo. Mas não apenas isso, o casamento ele precisa ser protegido. A relação marido e mulher precisa ser protegida também. E é interessante notarmos que uma das primeiras maneiras de proteger é com temor ao Senhor. O texto diz assim: o homem que teme ao Senhor, esse é o primeiro princípio da proteção, é o temor ao Senhor. Embora a palavra temer tenha significado de respeitar ao Senhor, em Romanos capítulo 1, versículo 18, ele mostra o contrário do temor ao Senhor. E ele diz que os homens não glorificaram a Deus como Deus, e também que eles eram ingratos para com o Senhor. Então nós podemos perceber imediatamente que o temor ao Senhor ele está ligado a dois estilos de vida. Um estilo de vida de glorificar a Deus, que é reconhecimento. Glorificar é reconhecimento de Deus como tal, é glorificá-lo, é amá-lo, é reconhecê-lo. E o segundo, ele diz respeito aos feitos de Deus. Os homens, eles são ingratos para com Deus. A gratidão, ela tem a ver com a maneira como nós lidamos com os feitos de Deus. A primeira, com a pessoa de Deus, mas a segunda, com os seus feitos. Os filhos, eles aprendem a amar o Senhor, principalmente vendo a maneira como nós nos relacionamos com Ele. E se nós não glorificamos a Deus como Deus, é isso que eles vão aprender. Nós derrubamos a primeira proteção, o Senhor, porque eles não estão aprendendo a amar o Senhor. E abençoado e protegido é o homem que teme ao Senhor. É aquele que teme ao Senhor. Se nós não ensinamos os nossos filhos a temer ao Senhor, nós já derrubamos de cara o primeiro alicerce. A proteção nós derrubamos. Nós derrubamos também a bênção sobre a nossa família. Os nossos filhos precisam nos ver viver uma vida de reconhecimento a Deus pela sua pessoa, mas também uma vida de gratidão a Deus pelos seus feitos. Se a gente pensar um pouquinho sobre gratidão, gratidão envolve toda a nossa vida, envolve o nosso alimento. Todas as vezes que Jesus ia alimentar, ele pegava
e dava graças ao Pai. Jesus, ele viveu um exemplo de vida de gratidão a Deus. Nós somos ingratos, muitas vezes, né, em pequenas coisas. Vou dar um exemplo. De repente você tem o seu almoço ali, e a pessoa que fez, não fez com o tempero que você gosta. Então você reclama. A Bíblia diz que toda boa dádiva vem do Pai das luzes, vem de Deus. E o alimento que está à sua mesa foi Deus que te deu. A Bíblia também diz que tudo é nosso, é dos filhos de Deus. Tudo que Deus fez é dos filhos de Deus, para o bem deles. Então, tem esse prato à nossa frente. E se o tempero não está bom, nós reclamamos. Nós não estamos reclamando do sabor apenas, mas nós estamos sendo ingratos para aquele que nos deu o alimento. Embora talvez tenhamos dado graças, mas o comportamento é de alguém que despreza o alimento, que despreza aquele que deu o alimento, aquele que colocou o alimento à nossa mesa, que é o Senhor. E também desonramos as pessoas que prepararam. Os nossos filhos vão aprendendo essas coisas com o nosso modo de viver. É interessante notar que o casamento, ele foi instituído por Deus para ser uma fonte de prazer. Embora muitos casamentos vivam um verdadeiro inferno dentro das suas casas, não é Deus quem está edificando esse casamento. O casamento que Deus edifica, ele foi edificado para ser uma fonte de prazer. Eclesiastes 9 diz assim: goza a vida com a mulher que amas todos os dias da tua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol. A vida de casamento, na maneira de Deus, ela precisa ser uma fonte de prazer. Se o seu casamento não tem sido uma fonte de prazer, você precisa se arrepender e voltar para a palavra de Deus, e se voltar para Deus. O casamento nunca será uma instituição falida. Por quê? Porque Deus é quem edifica, e aquele que edifica não há sombra de mudança, ele não muda. Também o Salmo diz o seguinte, no verso 2: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. O casamento, a vida familiar edificada sem Deus, ela é inútil. Ela vai ser destruída. O seu casamento vai ser destruído. Porque tudo aquilo que não vem de Deus, ele vai ser destruído. Tudo aquilo que não provém de Deus vai ser destruído. É inútil. Inútil vos será levantar de madrugada. É inútil. Não tem sentido. Está perdendo tempo. Porque ele não se sustenta com os esforços humanos. Ele se sustenta com Deus edificando. Com a nossa responsabilidade de estar junto com Deus, participando daquilo que Deus está edificando. Mas não somos nós quem estamos edificando. Nós participamos, temos o privilégio de participar, mas quem edifica é o Senhor. Coisas importantes que ele menciona, que a proteção e provisão, inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Proteção e provisão se tornam inúteis. Nada você pode proteger o quanto for, mas você pode trabalhar o quanto for, mas isso vai ser inútil. Agora, aqueles que temem ao Senhor,
cujo Senhor edifica a sua família, Deus Ele dá os seus enquanto dorme. É o que Ele diz, aos seus amados Ele o dá enquanto dorme. Perceba que Ele não dá, o Senhor não dá aos seus amados enquanto eles trabalham. Olha que interessante. Ele dá aos seus amados enquanto eles descansam. Quando o Senhor edifica a família, a vida da família não é uma vida perturbada, não é uma vida de ansiedade. Embora eles trabalham, e às vezes trabalhem muito, mas Deus os abençoa enquanto dormem. É uma vida de alegria. Também, nós não podemos deixar de notar que o texto também ele se remete aos filhos. O verso 3 diz assim: a herança do Senhor são os filhos. Herança quer dizer presente do Senhor. Herança não é mérito. Por ser um presente de Deus, queridos, não podemos tratar de qualquer forma. E nós também não podemos rejeitar aquilo que Deus dá. É com esse mesmo princípio que a salvação foi dada a todos os homens, mas aqueles que a receberam, o Senhor deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, aqueles que receberam a Jesus, que é a salvação de Deus para a humanidade. Ele foi dado a todos. Aquilo que Deus dá não pode ser tratado de qualquer forma, não pode ser desprezado, não pode ser rejeitado. Embora a nossa cultura nos ensina que devemos decidir a nossa vida, dizer quando queremos filhos, como queremos, se tem que ser homem ou ser mulher, somos nós quem decidimos. A Bíblia diz, queridos, que Deus é quem tem o controle. Jacó, certa vez, confrontado pela sua esposa Raquel, ela dizendo: olha, você não me dá filhos. E ele diz: acaso sou eu Deus para abrir ou fechar a madre? É Deus quem dá filhos. Filhos são presentes do Senhor. Nós não podemos rejeitar presentes do Senhor. Alguém usou a seguinte expressão para ilustrar. Imagina você diante da criança, acabou de nascer, então Deus pega a criança e vai te entregar ela. E aí ele diz assim: toma, é teu, cuida, é meu, pertence ao Senhor. No Salmo 127, versículo 3, ele diz assim: o fruto do ventre, o seu galardão. Galardão é prêmio, é homenagem, é glória. Todas as pessoas que lutam, que trabalham, elas buscam recompensa, elas buscam uma recompensa. E a Bíblia está dizendo que uma das recompensas que Deus dá, um dos galardões que Deus dá, são filhos. Esse é o galardão. Devemos receber e criar com essa consciência de que eles não são nossos, de que eles são de Deus, de que são presente de Deus.
Eles são tesouros preciosos, são adornos para a nossa vida, para o casal. Também, o texto também diz, olha só, verso 4, como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Eles são presentes, sim, presentes de Deus, mas eles são também uma ferramenta poderosa nas mãos do Pai. Este Pai que teme ao Senhor, os filhos que Deus deu a ele, essa recompensa, esse presente que Deus o deu, não é apenas um presente para ficar guardado, exposto, é uma arma poderosa. Arma esta que precisa ser preparada como uma flecha. São flechas na mão do guerreiro. A ideia aqui é de que o guerreiro ele tem flechas e ele prepara as suas flechas para atingir um alvo. Ele ainda não as está atirando, mas ele está treinando elas para acertar um alvo, com um objetivo. Não são presentes para ficar guardado, mas presentes para serem trabalhados, para serem preparados. Presentes esse que tem um objetivo. Deus não deu filhos à toa. Não. Deus deu filhos com um propósito, o propósito esse, cuja responsabilidade está nas mãos do Pai principalmente. São como flechas na mão do guerreiro. Assim os filhos da mocidade. Tem muita gente que tem os seus filhos como cruz, peso morto, traste, aquela coisa. O filho faz alguma coisa que ele não gosta, ele xinga, fala mal, trata de qualquer maneira. Para o judeu, filho era sinal de provisão. Os filhos são eles quem cuidavam dos pais quando ficavam mais velhos. Ter filhos na consciência do judeu nessa época significava você estar preparado para o futuro. Significava você estar seguro no futuro. Hoje na nossa cultura nós terceirizamos essa responsabilidade para o governo, para o INSS. Quando eu tiver minha aposentadoria. Então nós criamos os nossos filhos para eles saírem de perto de nós, para eles irem embora e viverem a vida deles. Embora as Escrituras nos ensinam que eles foram criados para poder cuidar dos seus pais e para poder fortalecer a vida familiar cada vez mais. A nossa cultura tenta destruí-los, tenta destruir esses princípios de Deus. Para poder treinar os filhos, nós precisamos trabalhar arduamente, lutar, esforçar, principalmente, queridos, principalmente contra a nossa cultura. Para que eles sejam flechas que atinjam a vontade de Deus. Como pais, nós temos que trabalhar junto com o Senhor, com muita sensatez, com muita inteligência, com muita sabedoria, para que não sejamos surpreendidos quando eles chegarem na adolescência, quando chegarem na universidade. Então, tomarem um rumo completamente contrário àquilo que Deus espera. Os pais protegem os filhos na infância, na adolescência,
na juventude, os filhos protegem os seus pais na velhice. O que diz o verso 4, como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Queridos, percebe comigo, isso não é sugestão, isso é mandamento. Não é mais uma maneira de nós criarmos os nossos filhos, mas é a maneira de criarmos os nossos filhos. Interessante notar Raabe, aquela mulher, outrora da vida, quando ela reconheceu o Deus de Israel, quando ela acolheu os espias, os protegeu. Posteriormente, a bênção que ela recebeu pelo seu feito, ela guardou a sua casa. Outrora, ela que era mulher da vida, ela recebeu vida. E recebendo vida, ela não deixou escapar a sua família, os seus pais. A bênção de Deus que estava assegurado a ela, ela também compartilhou com a sua família. Ela não deixou que a sua família morresse. Que exemplo para nós. Não é à toa que ela se tornou mãe de Boaz, da qual veio a descendência de Jesus Cristo, queridos. Queridos, como nós podemos então aplicar esse texto, esse ensino? A primeira coisa, nós precisamos viver uma vida de quem teme ao Senhor. Nós, primeiros pais, nós como pais, precisamos temer ao Senhor. Honrar a Deus, glorificar a Deus por aquilo que Ele é. E ser grato a Deus pelos seus feitos. E a nossa família precisa ver isso. Eles não podem nos ver como ingratos, como pessoas que desprezam o Senhor. A segunda coisa, precisamos orar, jejuar, buscar a orientação de Deus. Talvez alguém diga, mas eu não sei como consertar a minha família que já está nesse estado. Tiago nos orienta, dizendo que tem uma coisa que Deus quer dar, muito, abundantemente, e Ele vai dar todo aquele que o pedir. Sabedoria. Peça a Deus sabedoria, com muita honestidade. Se coloque diante de Deus, com toda honestidade, e peça a Deus sabedoria. Ele vai te ajudar. Ele vai te ajudar a edificar, é Ele quem edifica. Você vai ter o privilégio de participar daquilo que Deus vai fazer na sua casa. A segunda coisa, que nós precisamos preservar o melhor do passado, da nossa vida, com a nossa família, para poder investir no projeto de Deus para os nossos filhos. A outra coisa, todo investimento da nossa vida feito para a nossa própria glória vai ser destruído. Mas todo investimento feito para a glória de Deus, ele vai permanecer. Se você edifica filhos para Deus, eles vão permanecer. Se você edifica filhos para a sua própria glória, você vai perder, vai terminar em ruína. A última coisa, para encerrarmos, uma família que ama o Senhor, que honra o Senhor, rendida aos pés de Jesus, é o maior feito que um homem pode fazer aqui na terra. Não é deixar patrimônio,
a criar uma família rendida aos pés de Jesus. Que Deus nos abençoe, nos dê sabedoria e graça para glorificarmos o seu nome em toda a nossa maneira de viver. Quero orar com você. Feche os seus olhos. Eu oro com você nessa noite. Pai, nós te louvamos. Te louvamos pela tua palavra. Nós te louvamos, Pai, por esse tempo precioso. Te louvamos porque o Senhor nos ensina a viver uma vida para a tua glória. É o Senhor quem edifica, meu Pai. Eu oro para que o Senhor encontre em nós, meu Pai, liberdade para edificar a nossa família. Contar conosco, juntos, meu Pai, participando daquilo que o Senhor está fazendo. Nós queremos, meu Pai, que o Teu nome seja glorificado através da nossa vida. Que o Senhor seja reconhecido por todos. Que o Senhor seja amado por todos, por aqueles, Pai, que nunca ouviram falar do Senhor. Que por meio da nossa família, da maneira como vivem, nós vivemos como casal, mas também como vivemos com os nossos filhos, como os nossos filhos vivem, meu Pai. Foi o Senhor quem fez a promessa de fazer voltar o coração do pai ao filho e dos filhos aos pais. Oh, meu Pai, só o Senhor tem o poder para transformar essa família, meu Pai, que esteja indo a pique nesse momento. Só o Senhor pode fazer isso. Que o Senhor encontre em nós liberdade, meu Pai, para tornar o Teu nome glorificado, meu Pai. Para que o Senhor encontre em nós a liberdade, meu Pai, de tornar o Teu nome conhecido e reconhecido, e o Senhor ser amado por aqueles que não Te conhecem. Oh, Pai querido, nós Te louvamos, porque o Senhor nos convoca pela Tua palavra a fazermos parte do que o Senhor está fazendo. O Senhor nos dá o privilégio, meu Pai, de participar de tão grande feito. Louvado seja o Teu nome. Pai querido, nós Te glorificamos. Que o Senhor nos dê sabedoria, nos dê estratégia, nos ajude, meu Pai, para que sejamos sábios, para proteger os nossos filhos, as nossas filhas, meu Pai. Talvez tenhamos que perder dinheiro, meu Pai, para poder cuidar, zelar pelos nossos filhos. Deixar de trabalhar, meu Pai, tanto, para passar tempo com as nossas famílias, meu Pai, com a nossa família. Pai querido, para poder pegar os filhos que o Senhor nos deu, e levá-los diante dessa belíssima natureza, para que eles possam, meu Pai, olhar para tudo isso, e glorificarem o Teu nome, Senhor. O Senhor fez tudo isso para nós. E quantas vezes, meu Pai, nós não levamos os nossos filhos para desfrutar dos prazeres da natureza, glorificando o Senhor. O Senhor fez para que o Teu nome fosse glorificado, Pai. Às vezes trabalhamos demais, não temos tempo para isso. Que o Senhor nos ajude. Nos ajude, Pai, porque o Senhor dá aos seus enquanto dormem. Só o Senhor pode proteger a nossa casa. Pai, protege as nossas famílias. Protege as nossas crianças, Senhor.
Livre, Pai querido, as nossas crianças. Na escola, meu Pai, daquelas crianças que vêm, meu Pai, para fazer mal contra os nossos filhos. Dos professores, meu Pai, que vêm para fazer mal aos nossos filhos, Pai. São tantos males que podem acontecer enquanto estamos trabalhando, não estamos perto da nossa família, meu Deus. Se o Senhor não proteger, meu Pai, quem poderá guardar a nossa família? Oh, Pai querido, que o Senhor nos ajude. Seja o Senhor aquele que protege a nossa casa. Seja o Senhor, meu Pai, quem edifica a nossa família, para que o Teu nome seja glorificado, para que os Teus feitos gloriosos sejam reconhecidos, e as pessoas, meu Pai, sejam salvas. Foi o Senhor quem disse, ó Pai querido, que o Senhor uniu o homem e a mulher para gerar filhos para o Senhor mesmo, meu Pai. É o Senhor quem disse. Pai querido, não podemos mais conviver com essa mentalidade cultural, meu Pai, de que nós é que temos o poder sobre as coisas. Mas ajude-nos, ó Pai, para confiarmos no Senhor, como é aquele que sustenta, meu Pai. É o Senhor quem protege também. Não podemos pensar, meu Pai, que precisamos de tanto e tanto para ter um filho, porque se não tivermos, não teremos como criar. Meu Deus, é o Senhor, é do Senhor, é para a glória do Senhor, é o Senhor quem dá, é o Senhor quem protege, é o Senhor é quem sustenta, meu Pai. Ajude-nos, ó Pai. Ajude, Pai querido, essa família que está em crise. Tenha misericórdia, meu Pai. Pai querido, tenha misericórdia dessa mãe, desse pai que tanto quer ter um filho e não consegue, meu Pai. Já fizeram de tudo. Foram desenganados, meu Pai, estão sem esperança, sem expectativa. A velhice está chegando, meu Pai. Eles estão se sentindo só. O Senhor disse, meu Pai, na Tua palavra, que aquele que teme ao Senhor veria os filhos, meu Pai, ao redor da sua mesa. E seria por eles cuidados, meu Pai. Faça cumprir a Tua palavra na vida desse pai desesperado, dessa mãe desesperada, meu Pai. Aleluia. Só o Senhor pode fazer para que o Teu nome seja glorificado, para que o Teu nome seja exaltado, o Senhor seja reconhecido por aqueles que procuram o Senhor, mas ainda não encontraram, meu Pai. Aleluia. Seja exaltado o Teu nome para sempre, meu Pai. Ajude-nos, ó Pai. Pai querido, nós Te louvamos. Nós Te louvamos porque o Senhor se voltou para nós com tão grande amor, com imensurável amor, meu Pai. E o Senhor nos dá tão grande privilégio. Pai querido, nós queremos aproveitar esse momento, colocar diante do Senhor a vida, Pai querido, da irmã Neide, da Thalita, que está fazendo aniversário, meu Pai. Que o Senhor a abençoe, meu Pai.
a Neide, a Thalita, que a bênção do Senhor seja sobre a vida dela, que ela possa desfrutar, meu Pai, do conhecimento do Senhor, dos teus feitos, glorificar o teu nome, por muitos e muitos anos, meu Pai. Pai querido, que o Senhor abençoe, meu Pai, o Reinaldo, da irmã Jane, meu Pai, que o Senhor faça cumprir a tua vontade na vida dele, meu Pai, abençoe essa família. Pai querido, que o milagre do Senhor aconteça nessa família para a tua glória. Pai querido, que o Senhor também atue, Pai, de maneira grandiosa na vida do pastor Marcos, lá de Patinga. Pai, as necessidades do teu servo, os desafios que ele tem enfrentado, meu Pai, que o Senhor dê-lhe sabedoria, graça, ousadia, fervor no Senhor. Fortaleça, meu Pai, o teu servo. Fortaleça ele, meu Pai, para a glória do Senhor. Que o Senhor também, meu Pai, abençoe o irmão João Batista, que está fazendo aniversário. Pai querido, abençoe a sua casa, abençoe a sua família, para a glória do teu nome. Pai querido, nós queremos te louvar por esse dia, pela vida dessa pessoa que nos ouve. Que o Senhor abençoe a família, meu Pai, essa casa que está chegando, meu Pai, a tua palavra, dentro dela que haja a bênção do Senhor sobre essa casa, que repousa sobre essa casa, meu Pai, o cuidado do Senhor, a tua proteção, a tua fidelidade. Pai, nós te louvamos em nome de Jesus.